Pronto. Boa noite a todos. Estamos aqui hoje numa mais uma reunião da Comissão de Direito de Família da UAB Tatuapé. E hoje nós estamos aqui com a psicóloga Thaís Thiago. Nós iremos falar sobre um assunto muito interessante, que é como identificar e evitar relacionamentos abusivos independente de gênero. Eu vou dar uma lida no currículo, rapidamente, no currículo da doutora Thaís, que é psicóloga e nossa convidada especial. Tá? A doutora Thaís, ela é formada em psicologia e administração de empresa também, tá? A doutora Thaís, ela tem a formação dela acadêmica pela Universidade Cruzeiro do Sul, de São Paulo, e a Faculdade de Ciências Econômicas de São Paulo, que é o bacharelado em administração de empresas. E a doutora Thaís, ela tem o consultório dela, onde ela trabalha com a psicologia clínica. E então, hoje, o nosso assunto é um assunto que está em bastante destaque, né? Sobre relacionamentos abusivos. O destaque que nós estamos querendo trazer hoje nessa reunião, para todos que estão aqui nos ouvindo, não é que esse relacionamento abusivo não é só a questão do sexo feminino que sofre um relacionamento abusivo. Também o sexo masculino também pode estar sofrendo um relacionamento abusivo, muitas vezes não sabe, ou com vergonha, tem medo de procurar ajuda. Então, eu quero agradecer aqui também a presença do Dr. Sérgio Islam, tá? Nosso secretário adjunto que está aqui presente, nos ajudando. Quero também agradecer a presença do Dr. Renato Gomes Camacho, presidente da Comissão de Assistência Judiciária. Quero também agradecer aqui a presença do Dr. Rafael Temperini, que é o vice-presidente da Comissão de Direito de Família. Também quero agradecer aqui a presença do Dr. Armando Ciccione, um advogado amigo nosso que está aqui nos prestigiando. Também temos membros da comissão, Dr. Gilberto, Dr. Aimee, Dr. Ednei. Tem algumas pessoas que eu não me recordo agora, pode ser que seja de outras comissões, tá? Mas todos sejam bem-vindos. Como eu disse, eu tive problema para entrar pelo celular, ou pelo computador, e aí o que acontece? Pelo celular eu não consigo ver todo mundo, eu tenho que estar passando o dedinho assim para ver quem está. Então, me desculpa se eu esqueci de alguém, mas até o final eu vejo aqui e menciono o nome do colega que está nos prestigiando, tá? Então, eu vou passar a palavra para a doutora Thaís, psicóloga, que é a nossa convidada especial para falar desse tema, que é um tema muito importante na minha concepção. Doutora Thaís, muito obrigada por ter aceitado o convite, seja muito bem-vinda, está com a palavra. Boa noite a todos, eu que agradeço o convite, fiquei muito feliz. Como eu falei, conheço a Cleisan já há um tempinho e eu fiquei muito honrada com o convite dessa pessoa maravilhosa que ela é. Eu acho que a gente podia começar entendendo o que é um relacionamento abusivo, né? Porque para a gente falar do tema, a gente tem que entender do que se trata. Então, um relacionamento abusivo, ele é um tipo de relação onde estão presentes violências físicas e emocionais, né? Nessa relação, o que acontece? O abusador, aqui eu vou falar o abusador, mas serve para os dois gêneros, tá? A gente vai ler o abusador, a abusadora, é só para facilitar mesmo. Então, nesse tipo de relacionamento, o abusador, ele vai criar aí algumas artimanhas, alguns caminhos que eu vou comentar depois, para exercer poder e controle sobre a pessoa abusada,
né? E esse controle, essa manipulação, eles vão recair desde coisas mais simples, né? Como que roupa você está usando, você vai sair assim, você não pode sair assim, posts, por que você está postando isso na internet? Você não pode postar isso, com quem você está falando no telefone, aonde você foi, aonde você volta, até ir evoluindo para coisas mais sérias mesmo, né? Uma manipulação do salário da pessoa, muitas vezes a pessoa trabalha, tem dificuldades e o abusador acaba se aproveitando financeiramente da pessoa, começa a falar mal dos familiares, né, para a pessoa não ter a quem recorrer, dos amigos, né, e esses abusos, eles são progressivos, tá? Então, assim, é só para dar uma pincelada de o que é um relacionamento abusivo. Sabendo isso e sabendo de todo o prejuízo psicológico, financeiro, físico e tudo mais, que um relacionamento abusivo traz, a gente acaba se perguntando, né? Por que as pessoas permanecem em um tipo de relacionamento desse? Eu vou citar aqui algumas, né? Inclusive para quem está assistindo, para quem for ver a live depois, pode se identificar com alguma coisa e parar para pensar e tudo mais. Como toda boa psicanálise, vamos voltar um pouquinho lá na infância. A gente sabe que todo ser humano, todas as pessoas, elas precisam de afeto, né? O que é o afeto? Ele é um sentimento de ternura, de carinho, que a gente nutre e constrói por algo ou por alguém, né? E aonde está esse afeto? Ele se manifesta nas relações em todos os âmbitos, as relações da família, as relações afetivas, né, com o par afetivo, independente do sexo, relações de amigos, etc. Em todo tipo de relação, esse afeto se desenvolve. Então, vamos supor lá, a pessoa que não desenvolve, que não recebe esse afeto, não consegue estabelecer padrões para essa troca e tudo mais, ela se sente carente, se sente abandonada, se sente solitária, né? Desde criança lá, se ela não tem uma família estruturada que vai providenciar todo esse afeto, esse amparo, ela já começa aí a ter uma dependência emocional que vai se desenvolver mais para frente. Então, quando ela está maior, quando ela está adulta, o pouquinho do afeto, mesmo que seja migalhas, tá? Que o abusador vai oferecer ou vai mostrar para essa pessoa é muito, né? Então, a gente se pergunta, né? Essa é uma das razões. Por que que ela fica, acontece isso, isso e aquilo? Porque para ela, aquele pouquinho que ele oferece, entre os muitos malefícios, né? O intervalo de muitos malefícios, para ela que não tem, é muito. Então, ela acaba se agarrando àquele pouquinho, aquela migalha que ele oferece, tá? Não sei se está dando para entender, né? Eu estou tentando falar assim de uma maneira mais clara possível. Essa é uma das razões, né? A razão seguinte está ligada também a todo esse movimento do afeto. O abusador, durante o relacionamento, ele nunca vai ser só abusador, tá? Ele vai intercalar aí, né, os movimentos de abuso e tal, assim, disfarçados com uma gentileza, com interesse, com arrependimento. Normalmente, quando ele percebe, assim, sabe aquele famoso morde-a-sopra, né? Ele vai, assim, pode agredir fisicamente, no dia seguinte a pessoa está lá com o olho todo roxo, mas ele está lá oferecendo uma flor, pedindo desculpa, chorando. Então, ele tem essa capacidade de fazer essa modulação no relacionamento, né? Então, assim, por que que as pessoas ficam, além dessa carência emocional que eu expliquei, né? Dessa falta de afeto, de se agarrar na migalhinha e tal, tem esse jogo todo, né, do abusador, né, de dar e tirar, dar e tirar. Então, ele faz isso e a pessoa acaba caindo, né? Outra razão muito importante que a gente não pode negar, principalmente nesse contexto, né, econômico que a gente está inserido e que o Brasil vem inserido há
muito tempo e agora está pior ainda, né? É a falta mesmo de recursos financeiros, né? Às vezes, a pessoa que é abusada, ela permanece porque ela não tem como sustentar, ela não tem para onde ir, ela não tem como pagar suas contas, né? Ela muitas vezes ela ficou sem emprego até por culpa do abusador, que acabou exercendo aquela manipulação para que ela saísse do emprego, para ele depender financeiramente dela. Então, ela fica ali por falta de recursos financeiros mesmo, né? Além de, não é assim que uma pessoa ela vai ter só um ou outro motivo, tá? Para permanecer nesse tipo de relacionamento. Eu tô falando e vou falar aqui vários, mas pode ser a mescla de um ou outro, ou só um ou só outro, depende do caso, é muito subjetivo. Mas esse fator financeiro, ele não pode ser ignorado, né? E se a pessoa tiver filhos, pior ainda, né? Porque normalmente a pessoa abusada ela não vai querer deixar os filhos com o abusador, então ela vai ter que arcar com as despesas dela e com as despesas dos filhos também, que a gente sabe que não é pouco, né? Tem mais uma aqui, né, que, como eu falei antes, o abusador, ele é um sedutor romântico, né? Então, o que ele faz, além de todo aquele morde-a-sopra? Ele exerce, assim, como se fosse um poder de sedução de falar assim, promessas, sabe? Agora tá assim, mas mais para frente, se ele identifica na pessoa que ela quer muito casar, ela quer ter filhos, ela quer viajar, né? Então a pessoa fica assim, faz todas as promessas que ela identifica na pessoa. Então a pessoa fica ali também presa naquela esperança, sabe, de justificar para ela mesma ou até para os outros que ela está ali, mas ela está esperando ali o que foi prometido para ela. Ela está esperando o casamento, ela está esperando filhos, ela está esperando a viagem dos sonhos. Então ela começa a justificar para ela mesma por que ela está ali naquele relacionamento e por que ela deve continuar. Tem um último aqui, que, aliás, penúltimo, né? Além da falta de recursos financeiros, muitas vezes essa pessoa ela não tem uma rede, uma família ou amigos a quem ela possa recorrer, né? Às vezes a família, por falta de informação, por ignorância ou coisa assim, até culpabilizam a pessoa, né? E fazem ela acreditar que ela é culpada e tudo mais, e ela fica sem ter para onde ir, sem ter apoio, e sem ter apoio, né? Fica muito difícil sair da situação. E, por fim, eu acho que a gente tem o mais grave, que é o medo da evolução, né, da agressão, da violência, que eu já levantei vários estudos e neles a gente já comprovou que muitas vítimas ficam ou têm medo porque ela tem medo de o abuso evoluir para o homicídio mesmo, né? Ameaças, perseguições. Eu já visitei um abrigo de mulheres aqui na região do Tatuapé, não vou falar onde por razões óbvias, que a casa era fechada, não tinha placa, não tinha nada, só com mulheres vítimas desse tipo de situação, elas terem que ficar literalmente escondidas, né? No caso eu estou falando mulheres, mas como eu falei antes, né? Tudo serve para os dois, é que esse exemplo é referente a mulheres, onde elas ficavam totalmente escondidas para não serem achadas, né? Porque já receberam ameaças, né? Se eu te encontrar, eu vou te matar, você não tinha o direito de me deixar, eu vou matar você, eu vou matar meus filhos, nossos filhos, né? E você percebe que a pessoa não tem nem o amor, o afeto pelos filhos também, né? Porque muitas vezes o abusador, além dessas ameaças, elas usam o próprio filho para ameaçar a vítima, né? Às vezes eles começam a perceber que a ameaça à vítima não está funcionando, eles começam a ameaçar as crianças, né? Então essas são umas das razões, né, que por que as pessoas permanecem. Eu acho que deu para entender, Cleição, que aí eu passo para o próximo tópico. Sim, deu para entender.
E assim, essa questão do relacionamento abusivo, você puxou bem, né? Você mencionou que muitas vezes esse relacionamento ele já vem da infância, né? Às vezes não é nem, às vezes a criança ou adolescente ele vê na casa dele, né, um parente, a mãe ou o pai sofrendo esse relacionamento e pode entender que esse relacionamento é normal. E Sim, ele aí, quando reproduz. reproduz, né, esse comportamento ou sofre esse tipo de violência, de abuso, e entende ser normal. Por quê? Porque ele estava acostumado a vivenciar isso, né, entre os pais dele, ou de repente entre os avós. Eu até fiquei agora com essa interrogação, se, por exemplo, é um neto, ele é chegado nos avós, e ele vê o avô, a avó sofrendo um relacionamento abusivo, mas na casa dele não tem esse relacionamento. Ele pode ser influenciado pelo relacionamento de outros parentes, né, de avós, Com certeza, digamos assim, eu digo de pessoas que ele gosta, né, com que tem certeza. importância. Que são Porque, por modelos exemplo, para ele. é importante, porque, por exemplo, para mim, os avós são pessoas importantes. Possa ser que para outros não, ou devido ao relacionamento, distanciamento, né, que às vezes um mora num estado, outro mora em outro estado. Então, é isso. Outra coisa também que eu achei interessante, importante que você falou, doutora Thais, é que existe, né, uma rede de apoio, e existe uma rede de apoio também na Penha, né? Para quem não está nos ouvindo, nós estamos falando de São Paulo, capital, Tatuapé fica na zona leste de São Paulo, Penha também, e é nessa mesma situação. Não tem placa, não tem identificação, porque para que essa pessoa não tenha, né, divulgado assim o endereço para que o agressor não a procure, né? Sim, Porque com certeza o agressor vai procurar. vai. Agora, né? Mas aí, se não identifica nada ali que é um alojamento de mulheres, alguma coisa. Agora, uma Sim, coisa que eu fiquei pensando, claro que as mulheres são as que mais sofrem violência doméstica, relacionamentos abusivos, até porque nós temos o patriarcado, nós sim. temos a diferença Machismo. de classes sociais e temos o racismo também, né? Porque se for ver uma pesquisa, uma estatística, o índice maior são de mulheres negras e mulheres que geralmente não têm nível superior. Eu estou falando que existe esse relacionamento abusivo, independente de classe social, mas aonde ele é mais evidente, aonde é constatado que existe com maior frequência, entendeu? Sim, Classe social, claro que uma pessoa que é totalmente dependente financeira de outra pessoa, fica difícil. fica Isso difícil. que nem você falou, né? E, assim, já é difícil, às vezes, a pessoa que não tem filhos. Filho, é. Quando fica mais difícil. Agora, a observação que eu queria falar é o seguinte: eu vejo muita propaganda, muita divulgação, mas eu não vejo para o homem. Era isso que eu ia completar. Eu acho que cabe, né, aí na psicologia, um olhar clínico pro abusador, porque eu já vi muitas vezes, como você mesmo estava comentando, a pessoa ela conviveu nesse ambiente ou nessa situação muitos anos, vendo e aquilo acaba se tornando, entrando numa normalidade. Mesmo como você falou, avós, tios, pessoas próprias que ela admire ou se identifique, pode ser modelos, né? Não precisa só ser o pai.
ou a mãe, e o relacionamento do pai e da mãe, e fica uma sensação de normalidade. E eu identifico que essas pessoas que são abusadoras, elas não percebem que são, muitas vezes. Eu não estou fazendo apologia, quero deixar bem claro, nem defendendo, nem nada. Você olha para a pessoa, você conversa com a pessoa e ela realmente acredita que naquele momento, ou todas as atitudes dela são normais, né? Eles precisam de um olhar clínico também, uma atenção para eles mesmos, né? Terem o conhecimento e entenderem que aquilo é errado, né? E eu não vejo isso acontecer, mas é necessário sim. Doutora Thais, Oi. nós estamos querendo colocar o seu Instagram aqui Pode no colocar. chat. Eu só estou com dúvida. Pode falar para a gente qual é o Instagram? Arroba, olha, nem eu sei o Instagram de cor, peraí. Arroba Thaís.esquiavo. Ah, tá. Tá? Pronto. Tá certo. Então, eu vou passar, se não tiver mais, quer falar mais alguma coisa, então eu passo para o próximo aqui, próximo tópico. Alguém tem alguma pergunta ou prefere fazer ao final? É um assunto, assim, que, dependendo, né, da situação, acho que dá para falar bastante. Alguém quer fazer alguma pergunta? Doutora Aimee, eu vou colocá-la para anotar as perguntas, se houverem perguntas no chat, para depois a doutora Aimee poder estar fazendo essas perguntas diretamente para a doutora Thais, tá bom? Doutora Thais, pode continuar, então. Então, a gente entendendo um pouco, né, o que é o relacionamento abusivo e por que que as pessoas permanecem no relacionamento abusivo, né, lembrando que isso foi mais uma pincelada, né, mas são razões sérias, recorrentes. Então, a gente começa a se perguntar, se a gente está num relacionamento abusivo, a gente entendeu o que é, por que que as pessoas ficam. Vamos aprender a identificar esses relacionamentos abusivos que têm algumas características aí próprias. A primeira delas é o que a gente conhece como mimetismo. O que seria isso? É logo no primeiro momento do relacionamento, tá? Onde o abusador, ele conheceu, né, a pessoa que vai ser abusada. Como que ele age nesse início? Ele vai agir assim como se fosse um detetive, ele vai identificar tudo que a pessoa gosta, o que ela faz, os amigos dela. No começo ele vai assim, é tudo máximo, sabe? É aquela coisa assim, você gosta de ir para a praia? Eu também amo ir para a praia, vamos para a praia junto. Eu nunca vim para a praia com alguém que gostasse tanto de praia quanto eu estou muito feliz. A pessoa gosta de uma comida, ele se torna... Eu também gosto dessa comida. Às vezes ele odeia a comida, sabe? Mas ele está ali falando tudo que a pessoa quer ouvir. Então, psicanaliticamente, o que acontece? A pessoa cai nessa identificação e acaba se apaixonando por ela mesma na figura do abusador, né? Porque, assim, ele se torna aquele príncipe encantado, aquela pessoa que... Aí a pessoa fica naquela... ele é a pessoa que eu sempre sonhei. E a gente sabe que isso não existe, né? Que idealização e de amor aí é coisa da Disney, mas isso é assunto para uma próxima vez, se eu ver, né? Então, é isso, né? Ele se torna aí um espelho da pessoa, a pessoa se identifica com ele e acaba se apaixonando por ela mesma, né, através desse processo. Então, isso já é algum primeiro pezinho aí para a gente poder identificar. Isso não quer dizer, né, que não é para a gente ficar paranoico também, né? Não é porque você conhecer uma pessoa agora e de repente tá legal, ela tá te agradando, que ele está aí fazendo um mimetismo, né? A gente tem que observar o desenvolver, mas essa é uma primeira característica, né? Porque também no mimetismo é tudo meio exagerado, sabe? A pessoa começa assim, tudo ser igual a você, tudo querer te agradar, né? Num segundo passo, vai ocorrer a culpabilização, né? O que seria essa culpabilização? Aí já passamos, né? Nessa fase do mimetismo, o abusador já está se sentindo um pouco mais seguro, confortável na relação, né?
Aí ele começa a introduzir, né, progressivamente, ele é muito cuidadoso, ele vai inserir progressivamente, né, alguns comportamentos abusivos, psicológicos e emocionais, né? São coisas assim, né? Uma cara feia para uma fala da pessoa, um xingamento em casa, em lugar público, insinuações, ameaças de traições, um tapinha aqui, sabe? Aí um tapinha mais forte, assim, tudo progressivamente. E por que culpabilização? Porque ele justifica esses comportamentos que ele vai desenvolvendo progressivamente através da culpa da própria vítima, né? Por exemplo, sim, eu te traí, mas também você não me dá o que eu quero na cama, né? Sim, eu te traí porque você não me dá amor, quando a gente começou a relação você não era assim, ou eu te trato desse jeito, mas também você é burra, você não entende o que eu falo, é difícil explicar as coisas para você, né? E a pessoa, ela entra num modo aí de funcionamento que ela começa a pedir desculpa por coisas que ela nem fez, esse processo de culpabilização, né? Nós temos agora uma outra característica presente na maioria dos relacionamentos abusivos, que é o isolamento. O que seria esse isolamento, né? Quanto mais sozinha a pessoa tiver, mais controle o abusador vai exercer sobre a pessoa, né? Então, ele procura de todas as maneiras possíveis cortar a comunicação das pessoas com a família, com as pessoas do trabalho, sair do emprego, com amigos e tal, inclusive já projetando que essas pessoas possam começar a alertar, né? Falar, olha, isso aqui está meio estranho no seu relacionamento, né? Então, quanto menos contato, mais fraca a pessoa vai ficar. Nesse processo de isolamento, ocorre uma segunda fase, que é também muito preocupante, onde o abusador ele tenta destituir e fazer a pessoa acreditar na falta daquelas características que eram próprias dela, sabe? Como, assim, a beleza, a vitalidade, a inteligência, a integridade, né? Ele faz essa manipulação para ela se sentir desvalorizada mesmo, né? E nessa insinuação, o que cabe? O único que vai te amar sou eu. Quem que vai te querer feia desse jeito? Quem vai te querer gorda desse jeito, né? A pessoa pode estar, não é questão física, ela pode estar linda, maravilhosa, mas ele faz esse jogo para ela acreditar que ela não está. E só ele vai querer. Quem vai querer você burra desse jeito, né? É isso que acontece no isolamento. Num outro momento, a gente tem uma outra característica que se chama gaslighting, que é um tipo de manipulação psicológica, porém mais sutil, né? E nesse caso do gaslighting, a maioria das vítimas são as mulheres mesmo, por causa do machismo, por causa do patriarcado que se repete, aquela coisa assim de a traição do homem não tem importância, homem sabe separar, mulher que é de casa, com mulher que ele transa, né? Isso aí é tudo besteira, para mim isso não significou nada. Então, o que está presente no gaslight, né? A desvalorização do sentimento da mulher acerca dessas traições, ou das palavras, ou de qualquer agressão. Né? Entra naquele caso de, você é louca, você está exagerando, da onde que você tirou isso, sabe? E a vítima, ela começa até a duvidar, né, daquilo, de tanto, né, do jogo da manipulação, ela começa a duvidar do que ela viu, de repente, no WhatsApp, do que contaram para ela, ou do que está acontecendo. E essa dúvida, né, ela começa a virar uma angústia, um tormento que pode evoluir para um transtorno de ansiedade ou para uma depressão, para baixa autoestima. Então, ele é muito perigoso, né, o gaslighting. Ele mexe aí dos fatores, ele é o que mais aí mexe com o psicológico mesmo, né? Porque a pessoa, ela começa a pensar, eu estou enlouquecendo, né? Será que ele está me traindo? Mas por que será que está acontecendo isso? Né? E ocorre também essa desvalorização,
né, da traição ou de qualquer coisa que machuque ou que cause sofrimento para a vítima, né? Uma outra característica que está presente aí para o pessoal identificar os relacionamentos abusivos é a romantização, né? É a promessa, é o resgate, é porque o sedutor, como eu falei antes, o abusador, ele é um sedutor, né? Então, ele tenta romantizar, né, no relacionamento, né? Ele pode fazer, assim, de uma surra virar um ato de amor, né? Isso é a romantização de uma coisa assim absurda. Ele faz uma surra ou um abuso financeiro, qualquer coisa virar um ato de amor. Não, eu peguei o dinheiro para ajudar a gente é um casal, né? Você não está em condições de tomar conta do dinheiro, né? Você pode deixar comigo, eu vou estar aqui, eu vou cuidar de tudo para você. E, na verdade, né, ele está pegando dinheiro para benefício dele. Ou uma surra pode virar um ato de amor, um ato de romance. Não, eu te bati para você aprender a se proteger lá fora, porque é melhor você aprender comigo aqui dentro do que você apanhar lá fora ou você ser agredida. Eu estou fazendo isso para o seu bem, para você se tornar uma pessoa melhor. Ele tem essa capacidade de romantizar coisas que não teriam o menor cabimento, né? Uma outra característica sempre presente em relacionamento abusivo é a triangulação. O que seria essa triangulação, né? É aquela insinuação, aquela ameaça que sempre tem uma terceira pessoa interessada no abusador, né? Ele é o máximo, ele é lindo, ele é maravilhoso, né? Sempre tem aquela ex-namorada que está entrando em contato, sempre tem alguma colega de trabalho, mulheres na academia, tem um monte de interessadas nele, né? E por que ele tenta introduzir essa triangulação, né? Para a pessoa abusada, né, a vítima, ela se sentir segura, ficar com medo de perder, ficar com uma dependência emocional cada vez maior e cada vez mais atender às necessidades do abusador, né? E por último, né, para comentar as características do relacionamento abusivo, nós temos o resgate, que é como se fosse uma característica onde o relacionamento já está bem avançado, né, o relacionamento abusivo, que é onde o abusador percebe que a vítima dá sinais, que está se conscientizando do que está acontecendo, está querendo se movimentar, né? Então, o que ele faz? Ele promove o resgate ali no mimetismo, no começo, né? Onde ele era aquele príncipe encantado, onde tudo é maravilhoso, e assim ele consegue dar início a todo o ciclo de novo, e como eu falei, até podendo evoluir para um homicídio. Essas são as principais características, né, Cleisan? Você quer falar alguma coisa? Senão eu dou continuidade para o próximo tópico. Essas são as características mesmo para a identificação. Eu tenho uma pergunta. Aí, tem duas perguntas no chat. Oi. Ligar o microfone, senão dá muita interferência. Tem perguntas no chat, a doutora Aimee vai fazer no final, e tem um senhor que ele pediu a palavra, e ele vai falar também no final, que é o senhor Sim Palma, ele vai fazer um breve comentário. Então, você pode continuar, não esquecendo que estamos falando de ambos os sexos. Sim, sim. Eu falei no início, né, que eu estava usando o artigo o abusador, mas que era só para não ficar o abusador a live inteira, né? Mas que já estava subentendido que servia para os dois sexos, né? Eu comentei no começo, talvez alguém não tenha ouvido, né? Mas se não aconteceu, já fica esclarecido agora novamente, tá? Numa última parte, né, eu gostaria de falar um pouco de como sair,
de um relacionamento abusivo. A gente está indo numa escalinha, né? Entendemos o que é o relacionamento abusivo, entendemos por que as pessoas ficam no relacionamento abusivo, né? Agora aprendemos a identificar, e um próximo passo aqui seria como que a pessoa faz para sair desse relacionamento abusivo, né? Em primeiro lugar, o que eu acho importante ressaltar, que na maioria das vezes, quando a pessoa ela vai buscar ajuda ou ela resolve se manifestar num relacionamento abusivo, não é a primeira vez que ela está sofrendo. Ela provavelmente não é regra, né? Toda regra tem exceção, quero deixar isso claro, mas na maioria das vezes, provavelmente ela passou por muitas situações de abuso antes de ter a coragem, porque precisa de coragem para fazer uma denúncia, para reclamar, para buscar ajuda mesmo, né? E a última coisa que a pessoa precisa nessa situação é de julgamento, né? E de pergunta, sabe? Ai, por que que você ficou? Ai, mas só agora? Ai, mas você também... A última coisa que ela precisa é disso. Ela precisa de acolhimento, ela precisa de direcionamento, ela precisa de instrução. E o importante é dizer que qualquer manifestação dessas, de julgamento ou perguntas inoportunas, pode fazer com que a pessoa se recolha e volte atrás. Eu acho que isso é muito importante, né? A pessoa já passou por situações difíceis, sofridas e tal, então qualquer julgamento ou qualquer comentário, pergunta que desvalorize o que ela está sentindo naquele momento, ela geralmente faz realmente que a pessoa se recolha, né, e volte atrás na sua decisão, tá? Dito isso, tem aqui algumas dicas, vamos dizer assim, que para a pessoa poder começar a dar passinhos para sair do relacionamento abusivo. Ela é um processo, né? Como nada acontece do dia para a noite, assim como o relacionamento abusivo, ele foi progressivo, né? A saída também, né? Ninguém acorda e fala assim, hoje eu vou sair do relacionamento abusivo, pronto, amanhã eu tô livre, tá tudo certo. Vai ser um processo aí, né? Então, tem alguns passinhos aqui, né? A primeira é realmente acreditar, tá? A primeira coisa que a vítima, né, tem que pensar, tudo começa no pensamento, né, é acreditar. Acreditar que ela pode sair, milhares de pessoas já saíram, hoje tem aqui, a gente tem a internet, que é uma ferramenta maravilhosa, né, que pode ser usada para isso, é buscar depoimento, buscar incentivo, né, é a mesma coisa, quando você quer fazer alguma coisa e você não sabe como fazer, né, buscar instruções mesmo, como que tal pessoa fez aquilo. Quando a gente quer fazer alguma coisa, normalmente a gente não busca aqui na internet, assim, uma curiosidade, eu preciso, sei lá, uma comparação bem boba, né? Mas é só para entender. Às vezes a gente fala assim, eu quero fazer um bolo. Aí não tenho a receita. Eu vou lá na internet, eu vou ver a receita. Então, procura se informar como outras pessoas, né? Claro, em sites sérios, tudo. Como outras pessoas fizeram para sair do relacionamento. Informação mesmo, né? Acreditar e ir atrás de informação, né? Uma segunda diquinha, é importante, lembra lá, né, que a gente falou do isolamento social, né, antes, é sair desse isolamento social. Aqui, sair do isolamento social, né, seria procurar ajuda especializada mesmo, tá? Das pessoas da família e tal, depois eu vou entrar no próximo tópico. Tá aqui depois até, se a doutora Cleisan ou alguém quiser dar uma complementada, porque a parte de direito realmente eu não tenho muito conhecimento, né, como eu falei, seria procurar mesmo, né, sair do isolamento no âmbito social, assistente social, advogado, órgãos, sei lá, o que for necessário, né, para ela ter um respaldo nessa jornada, que sozinha realmente fica muito difícil, né? Procurar abrigo, o que precisar.
Uma terceira dica, né, é procurar aí ajuda, só que não, nesse caso não, mas no âmbito social, mas de pessoas mais próximas mesmo, né? A gente comentou antes que muitas vezes as pessoas não têm onde ficar, têm filhos e tal, então, assim, né, às vezes, né, a gente tem que ter a consciência que aquilo é temporário, né, e que a pessoa vai precisar, por um período que seja uma semana, 15 dias, de repente ser acolhido na casa de alguém, né, procurar ajuda de pessoas que confia, que ama, às vezes precisa correr com os filhos para a casa de uma irmã, para a casa da mãe, alguma coisa assim, né? E ter esse apoio, né? Procurar ver se é possível ter esse apoio. Sei que nem toda família pode oferecer, né? Mas se for possível, né? Procurar ajuda de pessoas que, no primeiro momento, né, ajudam ali a apagar o fogo, para que ela possa, né, ir encaminhando sua vida devagarinho, né? Uma outra posição muito importante, uma dica muito importante é que quando a pessoa começa, através do que foi dito anterior, ou no próprio cotidiano, identificar o relacionamento abusivo, né? Se ela estiver afastada do trabalho ou qualquer coisa assim, começar a se reestruturar financeiramente, né? Procurar rever seu emprego, guardar uma economia para uma emergência, porque caso, né, aconteça alguma coisa, ou pior aconteça, ela não sair desesperada, com uma mão na frente e outra atrás. Novamente, né, o dinheiro é muito importante, a gente não pode negar, então o fator financeiro conta muito, né? E a terapia. Né? Por último, eu deixei para falar da terapia, porque a terapia ela vai ajudar a pessoa a localizar essas frestas, né, por onde foi possível entrar o abuso emocional, aonde aconteceu, por que permanece, né? E o processo terapêutico, ele vai ajudar em toda essa identificação e no processo da saída da pessoa também, do relacionamento abusivo. Procurar um bom psicólogo é fundamental. É isso. Doutora Thais, muito Oi. obrigada pela explanação. Muito obrigada pela explanação. Obrigada. A doutora Aimee, ela já tem algumas perguntas que fizeram no chat, né? Tá. Mas tem um colega aqui, ele não é psicólogo, mas ele pediu a palavra para falar também um pouquinho. Claro. Tá? É o Simval. Aí eu queria fazer o seguinte, eu vou deixar a doutora Aimee conduzir, se vai fazer as perguntas, e depois deixa o senhor Simval falar uns 2, 3 minutos. Se ele quiser falar antes, não tem problema, viu? Doutora Aimee, por favor, cronometra aí direitinho e verifica se já vai fazer as perguntas, deixa o senhor Simval falar. Vê o que é melhor aí, que a gente também, nós temos tempo, né? Que horas que Nós tem que encerrar, doutora? Olha, o nosso tempo vai até às 9h10, 9h15, estourando. Tá bom. Doutora Aimee, está com a palavra. Depois passa a palavra para a doutora Thais. Certo. Boa noite a todos os presentes. Boa noite, doutora Thais. Primeiramente, Boa parabéns noite. pelas excelentes explanações. Foi muito Obrigada. enriquecedor e é muito importante a gente trazer o debate. Nós, como profissionais de direito, né, nós precisamos estar atualizados não somente no direito, mas também de outras ferramentas que nós dispomos para atender melhor os nossos clientes. Sim. Bom, nós recebemos perguntas muito interessantes aqui no chat, eu recebi no particular. Inclusive, reforço aqui, se você gostaria de fazer uma pergunta e não quer se identificar, manda no privado, né? Como é um assunto delicado, um assunto sensível, eventualmente alguém pode ter algo para dizer que não precisa ser identificado, é só me mandar no privado, tá bom? Então, vamos começar aqui com a primeira pergunta do Dr. Armando. Eu não vou citar o sobrenome porque é um sobrenome muito diferente, talvez eu erre. Então, Dr. Armando que está aqui, dá um tchauzinho, doutor, para a gente saber que é você. Isso mesmo. Oi! A mulher controladora, popularmente considerada como louca, que inviabiliza as amizades femininas do parceiro e que também acha ruim as amizades masculinas,
que trata muito bem, mas que briga contigo com frequência, pode ser considerada somente como uma mulher de gênio forte ou também é uma abusadora? É uma abusadora. Qualquer forma de controle que uma pessoa tente exercer sobre a outra, em qualquer âmbito da vida, né? Não é que aqui a gente está falando mais de relacionamento, é abusivo, né? Qualquer manipulação, qualquer controle, independente de gênero, de sexo, de contexto, é abusivo, sim, pode ser considerada. Certo, muito obrigada por ter esclarecido. Bom, dando seguimento, agora nós temos uma pergunta do Dr. Gilberto, que é membro da nossa comissão. Ele questiona se a doutora tem algum assunto, algum artigo publicado sobre este assunto. Não, ainda não. Mas Ainda fica não. aqui, né, o recado, se você quiser acompanhar mais o trabalho da doutora, siga ela no Instagram. A gente já deixou aí disponibilizado qual é o perfil dela, então lá você vai ter mais informações. Mas esse tema e terapia de casal são os que eu mais, né, me dedico e quem sabe mais para frente. Talvez está a caminho, sim, de ser escrito. Maravilha. Então, nos avise quando tiver, que a Cleissa compartilha conosco. Tá Bom, bom. a próxima pergunta que a gente tem é também do Dr. Armando, e a pergunta dele é: todo abusador masculino é misógino? Não, não. Eles são. O que a gente pode dizer? Eles têm características de pessoas, características próprias dele. Tá? Da personalidade deles, que foi formada ao longo do tempo, baseada nas relações passadas, em fatores culturais, em fatores ambientais, em relações que tiveram, enfim, em tudo que aconteceu na vida das pessoas, mais fatores genéticos, hereditários. Então, a personalidade da pessoa e o que ela é, misógino, tudo, enfim, ela é baseada nisso. Um abusador, ele pode ou não ser misógino, não é uma pontualidade. Ótimo, respondido. Bom, a próxima questão que a gente tem foi enviada pela doutora Ednei, que é também nossa membro aqui da Comissão de Família e Sucessões, e é a seguinte: existe abusador silencioso, aquele que manipula, deixando de emitir juízo de valor? Ela deu um exemplo. Nunca apoia, sempre joga a decisão para outra pessoa, mas depois, quando ele entende que não foi do jeito que ele esperava, do jeito que ele queria, ele joga na cara. Ele eventualmente afronta a pessoa ante a sua insatisfação. Sem dúvida, né? Como eu respondi à pergunta anterior, qualquer forma de manipulação. Você não, às vezes a não resposta, né, é uma resposta. Né? Para a psicanálise isso é muito claro. Você não responder uma pergunta é uma resposta. E em vários casos ela se torna uma forma de manipulação e de controle. Para que não fique dúvida, qualquer tentativa ou exercício de controle e manipulação é abusivo. Maravilha. Então tá bom, a doutora Andinei mandou uma outra questão para a gente, uma questão bem interessante também. Existe a convivência entre abusadores recíprocos ou sempre há uma vítima e um abusador na história? Olha, pelo que eu já vi, né, eu não presenciei, eu nunca ouvi falar, eu não posso falar, não existe de jeito nenhum. Né? Eu nunca vi dois abusadores numa mesma relação. Né? Porque para ocorrer o abuso, um tem que estar abusando e o outro tem que estar sendo abusado. Eu não vou dizer que possa ocorrer, que não possa ocorrer, que seja impossível, enfim, né? Porque a gente nunca pode falar isso, nunca vai acontecer. Mas eu mesma nunca tomei conhecimento, nunca vi. Até agora, eu nunca vi acontecer. Maravilha. Eu tenho uma pergunta pessoal. Eu já tive um caso muito interessante, quem é das antigas aqui da OAB vai lembrar, de estelionato sentimental, que acontecia em palavras bem simples. Ele prometia uma relação duradoura, amorosa, prometia mundos e fundos em troca de compensação financeira. Né? A gente conseguiu processar ele civilmente, mas ele provocou um dano psicológico irreversível. A minha crítica, ela é uma pessoa totalmente introvertida, ela é uma pessoa tímida, ela é uma pessoa que não, naturalmente, né, por conta do abalo psicológico sofrido, não se abre a novos relacionamentos. Então, eu queria que a doutora deixasse assim para a gente um conselho que a gente poderia dar para os clientes, além de procurar um profissional, né? Porque às vezes a pessoa se sente muito acuada, envergonhada, algo nesse sentido.
No caso desse caso, né, aconteceu aquela romantização, não, né? Aquela situação que eu citei, né? Abuso financeiro, né? Em favor dele. Mas nesse caso a pessoa realmente desenvolveu um trauma, né? E quando chega nesse ponto, né, dela não conseguir ter outros relacionamentos ou achar que ela vai começar qualquer sinal de uma outra pessoa que ela comece a se relacionar, mesmo que não seja o caso, achar que a pessoa está no mesmo caminho do que foi abusador anteriormente. Eu vou dar um exemplo assim, né? Sabe uma pessoa que já foi, sei lá, já foi acima do peso e tal, e ela faz o regime a vida inteira, né? Por muito tempo, aí ela consegue ficar magra. Aí, durante um tempo, ela pega e engorda aí 2 quilos. Aí você já vê a pessoa entrar em pânico. Ai, meu Deus, tudo de novo. Aí quem olha de fora, olha e fala assim, nossa, mas essa pessoa, ela é louca, ela engordou 2 quilos, ela já está achando que ela está explodindo, ela precisa se tratar, não sei o quê. Não é isso, né? O que acontece nesse caso é o que remete ao trauma inicial, que foi o que o abusador fez com essa pessoa, e começa a impedir que ela desenvolva outras relações saudáveis, que ela seja uma pessoa espontânea, né, ou que ela se abra para o novo. Então, nesse caso, né, o recomendado mesmo é a terapia, para esse trauma ser acessado, ser trabalhado, e a pessoa dê passos, né, para ela voltar a ter a reestruturação, restabelecer a confiança, saber identificar quando não é, porque também não é justo a pessoa viver dessa maneira pelo resto da vida, né? Maravilha, muito obrigada por ter respondido. De nada. E agora eu vou passar a palavra para os nossos ouvintes para que façam considerações ou perguntas, e eu vou pedir a gentileza que vocês sejam comedidos ao tempo que a gente vai limitar aqui, que é de 2 minutos, por conta de horário e de agenda que nós temos para cumprir, tá bom? Primeiramente, eu vou pedir para o senhor Sival se apresentar e dizer as considerações que deseja. Boa noite, senhor Sival, fique à vontade. Boa noite, vocês conseguem me ouvir? Sim. Muito obrigado por ter concedido a palavra. Não conheço a Thaís. Boa noite. Foi muito bom a sua fala. Obrigada. E eu só vou trazer aqui algumas considerações que a Gleise falou comigo. E eu disse, não, eu quero falar. Eu não quero fazer pergunta, não. Eu quero fazer as minhas considerações. Fala, porque se ficar preso aí dá problema. Vamos lá. Primeira coisa, quando se fala sempre dos dados, né? Fala-se sempre dos dados referente à violência feminina, né? É estarrecedor os dados com relação à violência contra o homem. Ela é muito maior e muito mais grave. E eu quero dar os parabéns aqui quando falaram que a violência ela não tem gênero, e não tem. Eu trazendo os dados do Atlas da Violência de 2017, que é o único atlas até hoje que fala sobre a violência entre gêneros, lá a gente tem, eu coloquei aqui os dados rapidamente, aproximadamente 65 mil pessoas morreram de homicídios. Desses 65 mil, 65 mil era 4.900 e alguma coisa. Eu vou arredondar para 5 mil, foram mulheres. Logo, 60 mil são homens. Lá no Atlas da Violência, ele fala que 14% dos homens que foram mortos em decorrência da violência doméstica. Então, 14% de 60 mil dá algo em torno de 8.400. Para as mulheres, eles colocam um dado de 40% em relação às 5 mil. Então, a gente vai ter aí 2.000 mulheres mortas vítimas de violência doméstica. Então, se você conseguir comparar, né, se você colocar em perspectiva os dois lados, você vai ter 8.400, eu vou dizer 8.000 homens mortos em decorrência da violência doméstica, em compensação, 2 mulheres, ou seja, para cada 5 pessoas que morrem
vítimas de violência doméstica, 4 são homens e uma mulher. Então, é importante a gente trazer para o debate isso aí, trazer para o debate, por exemplo, em 2019, desculpa, foram feitas 300 mil ocorrências de denúncias contra abusadores, contra homens, né? Desses, apenas 2 mil foram julgados, sentenciados e foram realmente levados a cabo. Ou seja, menos de 1%, a gente está falando disso. O que a gente percebe aqui é realmente uma quantidade avassaladora de falsas denúncias, e aí eu vou ficar do lado de vocês, agora mulheres. Quando se há uma falsa denúncia, vocês não estão prejudicando a justiça, não. Vocês estão prejudicando vocês mesmos. Certo? Por quê? Porque a real vítima de uma situação de abuso, ela é prejudicada, porque ela vai chegar numa delegacia já desacreditada. Né? Inclusive, eu até recomendo, se vocês conseguirem ver, uma questão do pastor Cláudio Duarte, que ele coloca assim, viu, Thaís? Se há uma dificuldade para a mulher denunciar, imagine de um homem. Sim. Nós, homens, eu faço parte de algumas associações e entidades de direitos humanos, e eu digo, se há um tabu com relação a denunciar uma violência doméstica, esse tabu com relação às mulheres ele já foi ultrapassado. Mas com relação aos homens, ele ainda é muito grave e ainda é muito danoso para a nossa sociedade. Tanto que tem estudos, se quiserem depois eu posso passar, de violências no Reino Unido, que já provam que 50% desses abusos ocorrem de ambos os lados. E aí, falando em Reino Unido, eu quero trazer aqui uma ex-feminista chamada Henry Pilsen, e ela fala justamente no que a moça agora falou há pouco tempo, a senhorita, né? Ela fala que dentro de uma relação abusiva, eu não sou psicólogo, tá? Dentro de uma relação abusiva, há sempre uma dificuldade em você reconhecer quem realmente começa o abuso e quem termina. E aí ela, inclusive, foi a primeira mulher no Reino Unido a estabelecer casas de acolhimento de mulheres. Hoje ela é antifeminista. Por quê? Porque ela começou a perceber que aquelas relações de abuso, na verdade, é uma relação de fetiche que as pessoas encontravam. E aí, voltando aqui para o assunto, né, da relação abusiva, é muito importante a gente reconhecer do que o Dr. Flávio Gicovati, por favor, veja um tempo aí, viu? Para não estourar. O Dr. Flávio Gicovati fala, né? Aí eu vou tentar encerrar aqui, acredito que não tenha mais nada a ser ponderado. Eu acho muito importante o que o Dr. Flávio Gicovati fala com relação a relacionamentos justos, né? E eu sempre busquei isso na minha vida, né? Seja num relacionamento amoroso, seja num relacionamento de trabalho, seja num relacionamento entre pessoas, na minha igreja, onde quer que você vá, buscar sempre as relações justas, porque ele fala que existe uma relação
sempre desproporcional entre o generoso e o egoísta, né? Onde o generoso, muitas vezes, ele se apropria da inveja que ele tem do egoísta, e o egoísta também, ele se sente numa questão de inveja também pelo generoso. Ou seja, existe uma relação de simbiose um pouco, vamos dizer assim, abusiva, né? E a gente realmente não pode buscar isso dentro de uma relação. A gente tem que buscar sempre uma relação justa, né? Uma relação onde o generoso se torne um pouco mais egoísta, pensando em si, né? E o outro lado também, né? O egoísta, ele possa se tornar um pouco mais generoso e pensar um pouco mais também no outro. E aí eu vou encerrar, prometo, essa é a última intervenção. E aí eu queria até ouvir depois a doutora Thais falar sobre isso, que eu tenho uma sensação, doutora Thais, que existe, na verdade, um certo ressentimento, né, e amargura de ambos os sexos, ou de lados opostos, e que, às vezes, esse ressentimento, essa amargura, ela é muitas vezes incentivado por terceiros e não é tratado realmente onde deveria ser tratado, ou seja, em pessoas especializadas a tratar aquilo. Geralmente se busca sempre, infelizmente, uma judicialização, um litígio, né? Até o nosso próprio Código Civil, ele parece que incentiva esse litígio dentro das famílias, o que é contrário, eu acho que é contrário a essa busca e essa tentativa de entendimento entre ambos os sexos ou entre ambas as partes. Muito obrigado. Obrigado por ter concedido e obrigado por tudo. Obrigada. Imagina, Cleiton, você quer falar alguma coisa? Essa parte do litígio aí eu não, não domino. imagina, obrigada pela contribuição. Eu quero Agora a gente falar vai passar a palavra para a doutora Thaisa. Tudo bem, doutora? Por favor. Oi, boa noite. Eu queria falar um pouquinho. Pode ser, doutora Thais? pode? Claro. Então, tá. O seu Simval, ele mencionou aí vários assuntos, né? Sim. E pode observar que estourou o tempo, mas estava bom o conteúdo, então nós deixamos finalizar o raciocínio. Parabéns, viu, seu Simval? Agora, eu achei interessante, né? Num dos assuntos que você falou foi sobre a denunciação caluniosa, que não é o tema aqui dessa reunião, mas eu posso futuramente estar agendando, né, com um colega advogado para falar sobre esse tema, que eu sei que é um tema muito interessante para o grupo que nós participamos, que eu participo de um grupo que o seu Simval também participa. Então, acho interessante, né, esse assunto de denunciação caluniosa, que não é o caso da doutora Thais. Outra coisa também, o nosso Código Civil de 2012, ele trouxe grandes mudanças, tá? Antes, no Código de 1916, sim, era essa questão mesmo do litígio, da lide, né, do conflito, tudo judicializado. Mas agora não. Agora nós temos a mediação, a conciliação. Na OAB Tatuapé, nós temos até a OAB Concilia, né, que é um projeto que, na verdade, ele está a todo vapor. Só que com essa questão da pandemia, fica um pouco mais difícil, né, para o advogado exercer o exercício total da profissão. Nós estamos enfrentando a pandemia já há mais de um ano,
A partir de sexta-feira vai estar tudo suspenso, né, os prazos e tudo. Então, assim, a partir do Código de 2012, ele trouxe esse quebrantamento do litígio. Então, nem tudo precisa ser judicializado hoje em dia. Existe câmara arbitral, que você pode resolver fora, né? Você também pode contratar um profissional, um advogado, né? E esse advogado conversar com seu outro advogado e tentar uma composição amigável. E aí você pode registrar tanto no cartório, se não houver menores, aí tem os requisitos para poder registrar no cartório, tá? Ou você pode entrar com a ação via judicial e pedir para o juiz homologar aquele acordo. Então, depois de 2012, facilitou muito. Então, nem tudo precisa ser via judicial. A questão que eu vejo muito assim é que nem o meu pai e minha mãe falavam, né? Eu não sou muito boa de ditado, mas acho que era assim, quando um não quer, dois não brigam. Alguma coisa assim. É isso Então, mesmo. é isso mesmo, né? Então, às vezes você não quer brigar, mas a outra parte, ela não tem mais como te afetar. Digamos que, de repente, os filhos estão crescidos, você não depende financeiramente dele ou dela. E aí, pô, como é que eu vou afetar aquela mulher? Como é que eu vou afetar aquele cara? Vou perturbar o juízo, vou me entrar com ação, vai ter que contratar advogado, vai passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, dependendo do litígio, entendeu? É um desgaste emocional, principalmente nas ações da Vara da Família, que é o nosso caso aqui, né? A nossa comissão é de Direito de Família e Sucessões. Então, assim, eu sempre falo para os meus clientes, vamos tentar uma composição amigável. Mas é claro que essa composição amigável, o meu cliente não pode sair perdendo. Ele vai ter que ceder em alguma coisa, como a outra parte também. Agora, eu não quero que meu cliente abra mão de tudo. Não é isso. Um acordo não é isso. E às vezes o cliente fala, doutora, não tem certas coisas que eu não vou abrir mão. Infelizmente, vai ter que ir para o litígio. De quem é a culpa do advogado? Não. Porque a maioria dos advogados, digamos, de 10 anos, 15 anos para cá, eles estão mudando a formação. Porque antes, na faculdade, 30, 40 anos atrás, talvez 20, que eu estou com quase 12 anos de advocacia, então eu me considero uma jovem advogada, ou uma advogada jovem, os dois. Os dois. Os dois. Então, assim, o meu entendimento é sempre de buscar o acordo, a conciliação, desde que o meu cliente não seja prejudicado e que ele concorde, entendeu? Eu faço o que o meu cliente manda, mas eu oriento o melhor para ele. Agora, quem toma a decisão final é o cliente. Às vezes, o advogado fala, não, vamos fazer um acordo, a outra parte concordou com tudo. Mas a outra parte aqui fala, não, doutora, eu quero infernizar a vida dele, entendeu? Ele me traiu, eu quero infernizar a vida dele. É uma agulha, eu vou querer, ou a vida dela. Eu quero deixar bem claro que aqui nós não temos bandeira se é para defender homem ou mulher. Não, o advogado defende o cliente independente de gênero, tá? O advogado é para isso. E todo mundo merece defesa. Então, só querendo falar na questão jurídica, tá, doutora Thaís? É que agora existe a mediação, a conciliação, câmaras de arbitragem. Existe esse profissional jovem que está chegando aí, de 15, 10 anos, está com outra mentalidade, só que nós não podemos esquecer a mentalidade do cliente, né? Você tem que fazer o que o cliente quer. E nem sempre o cliente vai seguir as nossas orientações. Mas você, como bom defensor, defensora, você vai defender o seu cliente. Eu falo, olha, nós temos esses dois caminhos. Esse aqui vai ser mais caro, doloroso, e vamos gastar mais tempo. Esse aqui pode ser menos doloroso, menos desgaste emocional e gastar mais tempo. Qual que você quer? Só que você vai ter que ceder alguma coisa, como a outra pessoa também vai ter que ceder. Aí a escolha é do cliente. E muitas vezes o advogado leva a fama
né? Eu sou uma defensora dos colegas. E muitas vezes esses seus clientes vão parar no consultório. Ah, eu estou passando por um divórcio desgastante e não sei o quê, mas eles não abrem, mas a escolha foi minha. A gente vai investigando e depois acaba descobrindo, mas acontece, sim. Acontece. Doutora Thais, quer fazer mais alguma consideração do que o senhor Simval falou? Ou senão a doutora Aimee passa para outra pergunta. Não, acho que foi mais esse seu esclarecimento já, né, já estava meio ligado ao que eu tinha falado antes, não tenho nada não para dizer. Tá, eu gostei muito do ponto de vista, né, das informações Sim. que o senhor Simval trouxe. Doutora Aimee, está com a palavra. Tantos questionamentos importantes, né, questões que a gente levanta aqui para refletir mesmo, tanto da atuação profissional e até mesmo na nossa vida pessoal, né, com os nossos esposos, namorados, enfim. Agora eu vou passar a palavra para a doutora Thaisa, fique à vontade, faça as suas considerações, pode ligar o microfone, qualquer coisa a gente está por aqui. Boa noite, doutora Thais, eu gostei muito das suas ponderações e eu quero me ater bem ao tema dessa nossa conversa, que é a identificação dessa questão dos relacionamentos abusivos. Você deu alguns pontos, eu peço até desculpa porque eu cheguei um pouquinho atrasada, que eu estava no escritório, e você entrou em algumas questões e tipos de relacionamento abusivo. O que acontece? Eu pego muitos casos e vejo muitas situações, porque, assim, a vítima do relacionamento abusivo, ela tem aquela questão do não reconhecer que ela está num relacionamento abusivo. Parece que é como se fosse um vício em jogo, bebida, droga, alguma coisa do tipo, que não conseguir reconhecer que está no relacionamento. E aquele relacionamento abusivo, quando ele é mais agressivo, né, quando existe aquela agressividade, que é aquela coisa um pouquinho mais visual, ele é mais fácil de ser identificado. Mas tem aquele relacionamento abusivo que não necessariamente entra naquelas outras caracterizações que você deu, de romantização, de xingamentos velados e tudo mais, mas de fazer com que a vítima se torne dependente do abusador, né, no caso, principalmente no lado sentimental, mas isso de forma muito mais velada, né, o que é muito mais difícil de você identificar, porque eu tenho dificuldade nessa identificação e como passar isso para a pessoa, não necessariamente para um cliente nosso, né, porque advogado é advogado, ao mesmo tempo o cliente nos acha que somos psicólogos, né, e a gente precisa ter uma conversa muito aberta quando a gente está diante de um cliente. E essa identificação, fazer com que o cliente entenda que está numa relação abusiva, ela é um pouco difícil. Como conseguir fazer com que a abordagem para que o cliente consiga reconhecer? Porque a abusividade, quando ela vem junto com uma agressão, quando ela vem junto com um xingamento, quando ela vem junto com a proibição, né, de uso dos recursos próprios, isso daí é mais fácil de ser identificado, né? Mas aquela abusividade, quando a pessoa é extremamente... não vou dizer romântica, porque é como se fosse uma romantização, mas é como se a pessoa fizesse tudo pela outra, mas, na verdade, aquilo vem acompanhado de um preço, né? Vem acompanhado de um preço como se fosse uma dedicação cega da vítima. Como identificar e fazer com que a vítima reconheça essa situação? Então, eu vou responder como psicóloga, né? Como que a gente faria esse trabalho na clínica, dentro do consultório, né? Tem uma devolução para a pessoa, né? A pessoa vai chegar lá na clínica e ela vai falar, a gente pergunta, por que você está aqui? Qual é a sua queixa? Aí ela vai começar a falar por que ela está ali, o que está acontecendo na vida dela, com o parceiro, as situações, e através da fala da paciente, a psicóloga ela vai identificar que mesmo sendo
nessa base do silêncio e tal, é um relacionamento abusivo. Aí começa todo um trabalho de conscientização, de explicar para a pessoa tudo que eu expliquei aqui, como que é, o que acontece, identificar o que está acontecendo especificamente no caso dela, como que o parceiro dela age, né? E dar essas ferramentas para a pessoa começar a pensar no cotidiano, identificar e devolver para ela, não falar, você está num relacionamento abusivo, né? A gente nunca fala assim para o paciente, né? A gente mostra o caminho para ela identificar, até que ela chega no insight, né? Que ela fala, eu tô, e agora? O que eu faço? Então, psicologicamente é assim. Respondeu a pergunta, doutora Thaisa? Doutora Inê, pode dar continuidade? Tudo bem, a gente saudou as perguntas já, Cleissan. Se você quiser partir para a parte do encerramento, fica à disposição. Mais uma vez aqui, muito obrigada, doutora Thaís, pela explanação. Foi um tema muito polêmico, mas também muito excelente. Que bom que temos a oportunidade de aprender sobre. Obrigada. Então, tá. Já que não tem mais perguntas, foi muito interessante esse debate, né? Gostei da participação e também convido a doutora Thaisa a participar da nossa Comissão de Direito de Família e Sucessões aqui da OAB Tatuapé, né? Doutora Thaisa está convidada, tá? A participar das nossas reuniões. Nossas reuniões geralmente são fechadas, mas agora nós estamos sempre trazendo um convidado especial para falar de algum tema específico, né? Uma reunião assim, para poder uma pessoa que tem, no caso, a especialidade para falar no tema específico, para nos ajudar como advogados a poder receber melhor o nosso cliente, né? Porque o que nós queremos é cada vez aprimorar nossos conhecimentos e poder passar um conforto para o nosso cliente. Nós, advogados, não somos psicólogos, mas muitas vezes acabamos tendo esse primeiro papel, né? Acaba sendo o advogado. E aí, muitas vezes, ele acaba indicando uma terapia, né, para ir com um psicólogo, e aí vai. Então, é sempre bom. Eu acredito que o direito e a psicologia, eles andam, assim, bem próximos, bem juntos. E, né? Então, assim, eu quero agradecer, doutora Thaís, pela sua disponibilidade de tempo, né, nessa terça-feira. Nós já estamos aqui há 1h30, e trouxe bastante, foi uma linguagem clara, eu acho que foi fácil, né, o entendimento. Nós abrimos, geralmente nós não abrimos, não damos oportunidade das pessoas fazerem suas perguntas, são feitas pelo chat, né, um advogado da comissão faz a intermediação, mas são pessoas que não fazem parte da comissão, então eu quero que todos se sintam acolhidos. E como eu falei anteriormente, aqui nós não estamos defendendo nenhuma bandeira, nós estamos trazendo o conhecimento, a informação. Então é isso. Abril nós teremos novas reuniões com temas diferentes, tá? Eu sempre estou postando também no meu Instagram. Se quiserem me acompanhar no Instagram, @CleissanGisbert, tudo junto, tá? Então, eu sempre posto uns 2, 3 dias antes no Facebook, no Instagram, no Twitter. Eu vou postando, onde dá eu estou postando, porque eu acho interessante levar essa informação para todos, né? Porque nem sempre todos conseguem ter essas informações. E agora, com a pandemia, melhorou muito, porque o virtual teve que dar um salto, né? Então, assim, quem estava engatinhando agora já está praticamente dirigindo, né?
Então, ajudou muito o virtual. Nós estamos em nossas casas, tendo a oportunidade de conhecer pessoas e também respeitar o que o outro pensa, né? Porque o advogado, essa reunião aqui, 99%, 98% são advogados, né? Exceto a doutora Thais, que é psicóloga, e o senhor Simval, pelo que eu tenho conhecimento aqui, no que estão aqui no grupo. Então, assim, nós queremos isso, é um pensamento diferente para você poder olhar de outra maneira. Poxa, eu não estava vendo dessa maneira a violência, porque, como eu falei, a violência, muito se debate, fala da violência feminina, do relacionamento abusivo, né, da mulher, mas existe também em face do homem. Eu mesmo conheço 2, 3 que sofrem, só que às vezes a pessoa não percebeu ainda, né? A pessoa não percebeu, ou se perceber, às vezes também está cômodo para ela. Eu não sei saber se é cômodo uma situação dessa, mas às vezes a pessoa tem medo de enfrentar lá fora, o depois, a mudança. Tem muitas pessoas que têm medo de mudanças. Então, elas ficam naquele relacionamento, né? Porque ela fala assim, eu não sei o que me espera lá fora depois, pode ser pior. Eu, como sou uma pessoa muito otimista, então eu sempre penso que pode ser melhor. Então, eu passo a palavra para a doutora Thais, fazer as considerações finais, depois eu passo a palavra para o doutor Sérgio Islam, nosso secretário adjunto, que está aqui representando a diretoria da OAB Tatuapé. E eu agradeço a todos que puderam participar e estar aqui conosco nessa terça-feira, dia 23 de março de 2021. Meu agradecimento, minha gratidão. Eu também. Eu queria falar que foi um prazer participar, conhecer todos vocês, né? Agradecer o convite e que é muito importante, né? Poder colaborar, né? E saber que a colaboração vai, de alguma maneira, provocar alguma transformação ou ajudar, né? Na prática de vocês, ou vai esclarecer alguma dúvida. E eu me disponho, né? Se tiverem mais alguma coisa que eu possa ajudar futuramente, vocês podem entrar em contato. Muito obrigada pela atenção, pelo carinho, pelo acolhimento e pelo convite. Muito bem. Boa noite. Eu gostaria também, em nome da OAB Subseção do Tatuapé, da nossa presidente, doutora Rosimeire Soledade da Silva Mateus, de toda a diretoria e de todos os participantes que aqui estão conosco, agradecer pela sua participação, Thais. Foi excelente a sua explanação, muito esclarecedora e um tema muito interessante que certamente vai contribuir com todos nós que atuamos na área jurídica em família e sucessões. Muito obrigado, parabéns, doutora Cleisan, por mais esta atividade promovida pela Comissão de Direito de Família e Sucessões, sempre uma comissão que está à frente de muitas atividades da nossa subseção, muito atuante, e certamente a doutora Cleisan conduz com maestria. Então, uma boa noite a todos, obrigado a todos os participantes que aqui estiveram, doutora Aimé, que conduziu também todas as questões desta atividade, e a todos uma excelente noite. Muito obrigado. Obrigada, boa noite a todos. Obrigada, boa noite a todos. Boa noite a todos os membros, obrigada, doutora Aimé, obrigada, doutora Ednei, obrigada a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.